pós-puérperas, cada vez mais eu tomo consciência, né, na medida que vou me aprofundando no estudo, na importância de compreender o funcionamento, né, a fisiologia do corpo da mulher. Então, vou passar a palavra para essas maravilhosas. Não sei quem vai começar, Dominique ou a Bruna. Então, muito obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Muito obrigada, Carol, por ter convidado e por ter dado para a gente essa oportunidade, né? É muito gostoso para nós falarmos sobre aquilo que a gente mais adora, né? Que é gestação, parto, pós-parto, assoalho pélvico e essas coisas, esses temas aí ao redor dessa temática da mulher, do feminino, da gestação, né? Eu vou começar a falar, a Bruna vai entrar, depois eu falo de novo. Na realidade, eu e a Bruna combinamos assim um grande bate-papo. Vocês podem ir colocando suas perguntas aqui no chat. Eu vou pedir a Carol para controlar essas perguntas e separando, Carol, e interrompe a mim e a Bruna quando você achar prudente para fazer uma pergunta, não tem o menor problema. A gente não perde o foco, eu e a Bruna. A gente vai seguindo aqui e responder as perguntas é muito gostoso, porque até nos remete a outros assuntos, tá? Eu vou pedir para todo mundo desligar os seus áudios, porque isso favorece a uma boa audição. E vocês podem ficar com as suas imagens abertas, não tem problema, porque assim a gente fica olhando para a carinha de todo mundo. Se a gente perceber que está dando interferência na transmissão, aí a gente corta os vídeos, né? A primeira reflexão que eu acho pertinente que a gente faça é que na sociedade atual, hoje, apesar de toda a conquista do movimento feminista, a partir aí da segunda metade do século XX, né, do século passado, ainda é muito significativa a medicalização do fenômeno da gravidez e do parto, né? A tecnologia, ela avança, muitas vezes ela é um suporte positivo para nós, né? Mas ela, ao mesmo tempo, se torna cada vez mais, a mulher, né, se torna cada vez mais passiva em relação a essa tecnologia e desaprende os saberes do seu próprio corpo, chegando ao nível de se gerar uma suspeita de que essa mulher ela é incompetente para enfrentar o seu parto com seus próprios recursos. Então, a mulher ela fica muito distante dos saberes do seu corpo, ela fica muito distante do sentir. Sentir o que está acontecendo, para, a partir daí, poder... Agora foi. Estava para o dia 13. Vamos desligar o áudio, por favor. Lara, gostaria que você desligasse seu áudio, se for possível, Lara. Boa, muito bem. Obrigada, Lara. Então, essa falta, né, de força, de conhecimento do seu corpo e a entrega desse corpo para a sabedoria médica, né, é alguma coisa que a gente tem que estar muito atento, né? Então, virou o poder do médico, normalmente são médicos homens, né? Então, todo esse poder masculino
recai sobre a dominação do nosso corpo, né? Como se a gente não tivesse realmente nenhuma capacidade para nos escutar e saber o que fazer, né? Na realidade, precisamos nos lembrar que a parturição, o ato de parir, é fisiológico, né? Então, nós estamos prontas para parir. Por que eu estou falando isso? Para que vocês entendam sobre que bases eu e Bruna vamos nos colocar aqui. Então, a gente acredita que essa mulher ela tem que reaver o aprendizado da escuta do seu corpo. E eu e a Bruna, a gente trabalha com a fisioterapia obstétrica. Eu trabalho com fisioterapia obstétrica há 32 anos, antes de ter esse nome, fisioterapia obstétrica, né? E o que a gente mais preconiza é exatamente oferecer para essa mulher conhecimento dos recursos do seu próprio corpo, oferecer para essa mulher escuta do que está acontecendo com o seu corpo. E a gente pode fazer isso através da fisioterapia. A fisioterapia, então, ela passa a ser um grande recurso para que essa mulher encontre o seu corpo, faça contato, faça conexão com ele. Nós vamos trabalhar diversos movimentos durante a gestação para que lá na hora do parto ela possa, essa mulher, ter um arsenal, um arcabouço de mobilidade no seu corpo, e ela vai lançando mão desses recursos, desses movimentos, dessas articulações, sem nem se dar conta, porque ela teve essa descoberta, né, durante todo o seu processo gestacional, no trabalho em que a gente propõe de fisioterapia obstétrica. Mas vocês foram chamadas para uma live em que fala de assoalho pélvico. Como que agora a Dominique começou a falar de fisioterapia obstétrica? Essa é a pegadinha, exatamente, né? A gente fala de assoalho pélvico para chamar todo mundo porque é a moda, né? Mas a gente vai provar para vocês hoje, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, que não existe uma fisioterapia pélvica dissociada de todo um corpo, né? A gente precisa mostrar para vocês que essa pelve ela está ligada com a cabeça, com a cervical, com os ombros, com os membros inferiores, enfim. A Bruna vai conseguir detalhar isso melhor para todo mundo. Agora, é importante, portanto, que vocês percebam que eu e Bruna somos fisioterapeutas obstétricas e que a gente trabalha assoalho pélvico, sim, mas essa é a segunda base do nosso trabalho. A gente trabalha o assoalho pélvico levando em conta esse corpo que é carregado de história, que é carregado de emoção, que é carregado de uma série de questões somáticas, que é carregado das suas relações com amigos, parentes, companheiros, trabalho, que é carregado com todo esse medo de pandemia que a gente está vivendo hoje, que é carregado de todas as nossas questões, das nossas orientações sexuais, da nossa educação, da nossa religiosidade, da nossa história, quiçá das histórias ancestrais do feminino. Então, essa é a segunda plataforma, digamos assim, que a gente acomoda o nosso trabalho, tá? Tendo dado essa explicação, para vocês saberem de que lugar que nós estamos falando, né? Então, vamos lá. É muito importante que a gente perceba que a gravidez, ela se distingue por vários ajustes, né? Ajustes fisiológicos, ajustes endócrinos. Eu quero fazer uma parada aqui, desculpe, para saudar a entrada da Laura Uplinger. É um prazer enorme de ter Laura, minha mentora, minha interlocutora para todos os assuntos, aqui me assistindo. Laura, seja muito bem-vinda.
Laura. É um prazer. Merci milhões. Merci milhões. É bom estar aqui. Que bom. Laura é uma pessoa muito especial, uma psicóloga que trabalha com toda a questão do psiquismo pré-natal, e eu digo que ela é a minha interlocutora para todos os assuntos, não apenas para os assuntos das minhas pacientes, mas é uma pessoa que eu divido muito as minhas angústias e os sucessos também. Muito obrigada, Laura. Bom, é um prazer estar aqui, Domi. Que bom, que bom. Então, é importante que a gente perceba que essa gravidez ela vai se distinguir por vários ajustes fisiológicos, né? Por ajustes no sistema endócrino, por ajustes no sistema músculo-esquelético, urinário, cardiovascular, gástrico, respiratório, ajustes na psique, todos direcionados à criação de um ambiente ideal para a exteriorização desse feto, né? O sistema orgânico, bem como a personalidade dessa mulher, estão intimamente envolvidos nesse processo complexo que une corpo, razão e emoção para um momento inédito que é a exteriorização desse novo ser. É muito interessante que a gente perceba que na hora que começa essa gravidez, o centro de gravidade dessa mulher ele muda, né? A barriga começa a crescer, então a mulher tem um peso abdominal e para ela não cair para frente, ela vai muitas vezes arqueando, empinando um pouco a sua pelve, né? Essa musculatura aqui de trás fica segurando a mulher também para ela não cair para trás. Então, ela empina a bunda e chega o pescoço e chega para frente. Então, essa mulher vai se adaptando com todas essas mudanças musculoesqueléticas, quer dizer, o útero pesando, a mama pesando, né? Começa a fazer uma hiperlordose lombar, uma hiperlordose cervical, e isso pode ser muito prejudicial para essa gestante e interferir na mobilidade dela, né? Se ela não consegue fazer essas adaptações com certa leveza. Além disso, a gente tem todas as alterações hormonais que acontecem com essa mulher. Então, existe um aumento muito grande da elasticidade dos tecidos por causa dos hormônios. A atuação da progesterona na uretra, da relaxina nos músculos do assoalho pélvico diminuem a pressão máxima do fechamento da uretra, o que pode favorecer a perda da urina, né? Então, a relaxina e a progesterona juntas, elas atuam mais como um fator que vai contribuir para essa fragilidade muscular, porque vai reduzir essa força de tensão das diversas estruturas do corpo e do colo uterino também. Por um lado, esse remodelamento dos tecidos conectivos, ele é positivo, né? Porque ajuda a que esse colo uterino possa ir se abrindo, né? Possa ir dando toda a distensibilidade dessas articulações, né? É muito importante que a gente saiba que o útero ele aumenta 150 vezes e o peso dele aumenta 20 vezes numa gestação. Então, imagina, né, como que isso dá muitas modificações na biomecânica dessa mulher. A gente, nossa posição, minha e da Bruna, dentro da fisioterapia, a gente não gosta de falar que a gestação provoca alteração musculoesquelética, tá? A gente gosta de dizer que a gestação provoca adaptações desse corpo. Por quê?
Porque se a gente consegue fazer um trabalho com essa mulher durante a gestação, a gente vai dando os tais recursos para que ela possa ir adaptando o crescimento desse útero, o crescimento dessa mama, as flexibilidades articulares. E nós temos um sucesso que as nossas gestantes chegam a 40 semanas sem dor lombar, sem dor torácica, sem dor cervical, abaixando para pegar uma caneta, um alfinete, subindo escada, carregando sacola de compras, né? Com muita tranquilidade. Claro que existe uma diminuição de mobilidade aí, lógico, né? Mas ela não tem dor, ela não tem desconforto. Então, voltando a todas essas mudanças, nós estamos aqui pensando no assoalho pélvico. O que acontece com esse útero que cresceu 150 vezes? Ele pressiona a bexiga para frente e para cima. Ele era um órgão pélvico, ele passou a ser um órgão abdominal junto com essa bexiga. Então, vai ter um aumento dessa distensibilidade de todos os tecidos do canal do parto. Tá? É importante que a gente consiga ter a dimensão dessas adaptações todas. E aí a história da incontinência urinária, a gente tem todas as evidências científicas colocando que 64% das mulheres apresentam, durante a gestação, uma incontinência urinária, que às vezes é uma incontinência urinária de esforço, num espirro, numa gargalhada, na hora que sobe uma escada, né? Por conta de todas essas mudanças, né? E isso não é normal. E todo mundo fala, não se preocupe, é normal, depois volta, né? Isso, de fato, não é normal. A gente não pode ter perda urinária nem no esforço, nem no espirro, até porque o assoalho pélvico, ele consegue antecipar a força que ele pode fazer no espirro. Ele tem um modelo antecipatório. Então, a gente precisa saber acionar essa força antecipatória desse assoalho pélvico na hora em que a gente vai fazer uma pressão muito grande nele, né? Bom, acho que eu já falei demais, vou passar a palavra para a Bruna, e a Bruna vai começar a explicar para a gente uma parte mais anatômica, mas que ninguém se dá conta, né? Porque ninguém fala de anatomia, e depois a gente vai trocando uma bola aqui. Vamos lá, Bruna. Oi, gente, bom dia. Só complementando um pouquinho de uma fala da Domi, a gente fica muito preocupada com a perda de urina e às vezes esquece que esse intestino também sofre essas adaptações por uma questão hormonal, né? Que no início de uma gestação, sim, tem menos mobilidade dessa musculatura que comanda as vísceras, porque precisa de uma adesão melhor a esse feto que vai ser desenvolvido. Então, muitas vezes uma constipação temporária ocorre e às vezes isso se prolonga durante a gestação. Então, o intestino também sofre uma adaptação nesse período gestacional. Não é com todas que acontece a constipação, muitas falam que o intestino até melhora no período gestacional, mas por uma questão de hormônio, a gente sabe, uma questão hormonal, a gente sabe que o intestino também sofre tanto essa alteração hormonal como uma pressão do útero, né? Então, existe uma sobrecarga de assoalho pélvico por um útero que está se desenvolvendo, por uma vida que está se desenvolvendo dentro desse útero. E sim, pressiona mais a bexiga, pressiona mais o intestino, pressiona mais o diafragma, que está completamente ligado ao assoalho pélvico, e eu vou especificar um pouquinho melhor isso, né? Eu vou focar um pouquinho mais em pelve e assoalho pélvico para depois a gente conseguir fazer melhor essas relações. Onde está esse assoalho, né? O assoalho, ele é a base da pelve, ele de fato é um assoalho. Então, ele é o chão dessa pelve. Se você for pensar que aqui embaixo
essa parte toda não tem osso, né? O que vai sustentar essa pelve são os ligamentos e os músculos do assoalho. Então, eles se prendem tanto no quadril quanto nos membros inferiores. Então, a gente tem relação direta desses músculos com movimentos do quadril, da lombar e de membro inferior. O que é isso? Coxa, perna, posição do pé, né? Então, se a gente pensar numa estrutura óssea em que ele faz o chão, a gente pensa nessa estrutura. Então, aqui atrás estaria o final da coluna com o cóccix, que é facilmente palpável, né? Se vocês quiserem achar essas estruturas no próprio corpo enquanto eu vou falando, pode ser bem bacana. Então, final da coluna e cóccix antes do ânus, né? Então, uma pontinha óssea fácil de palpar mesmo, ainda mais se vocês estão sentados. Na frente, a gente tem o pubis, né? Que fica logo abaixo, esse barrigão que está desenvolvendo aí de vocês, quer dizer, de algumas. A gente tem a crista ilíaca, né? Que são os ilíacos. Quando a gente coloca a mão na cintura e sente a trava óssea, é aqui que a gente está encostando. E temos os isquios, que são os ossinhos que a gente sente quando senta, né? Quantas vezes vocês já escutaram em alguma aula de yoga, né, Carol? Senta lá nos ossinhos do bumbum. São esses ossinhos aqui, são os isquios, tá? Então, o assoalho, ele reveste todo esse vazio ósseo aqui. E não é só ligando de osso a osso, né? A essas pontinhas que eu falei para você. Essas musculaturas, às vezes, elas saem da coluna e vão para a coxa, vão para o fêmur, como, por exemplo, o psoas, que é muito famoso, né? Quando a gente fala de gestação. E a gente está falando do psoas, e o psoas não é parte do assoalho pélvico, mas ele tem interferência direta nesse assoalho. Então, pensando que aqui não é só um músculo, é uma rede de músculos, eu vou explicar para vocês mais ou menos as 3 camadas básicas, sem especificar muitos nomes. Fala, Domi. Eu gosto muito quando a Bruna fala dessa rede de músculos que tem aí embaixo, que complementam esse vão, né, do assoalho pélvico. Eu gosto muito de falar num leito. Essa rede de músculos, ela é um leito de músculos, fáscias e ligamentos dispostos em várias direções. A Bruna vai mostrar agora. E esse leito, ele vai dar sustentação a tudo que vem das nossas vísceras, a todas as pressões de cima e ainda vai distribuir essa força para os membros inferiores. Então, se a gente tem essa percepção de leito, eu acho que fica até acolhedor, né? A gente pensar nesses músculos como um leito. Vamos pedir para todo mundo desligar os microfones, por favor. Vai lá, Bruna, desculpe a interrupção. Nada, só complementa a explicação. E é de fato isso que a Domi falou, de serem fibras em vários sentidos para fazer um controle miccional, evacuatório e relacionados a esse comando muscular, que às vezes muitas vezes involuntário, na hora de uma relação sexual que está associada ao orgasmo e tudo mais, de fato não é um sentido só, não é uma ativação só, são várias fibras se comunicando para fazer essa rede funcionar nessas funções que acontecem quando a gente não tem um período gestacional, mas um período gestacional associado. Calma aí que eu estou admitindo os participantes enquanto eu falo. Então, se a gente for pensar numa parte externa dessa região, a gente vai falar... Eu não posso deixar de passar pela nossa parte externa, né? Pela genitália feminina, que muitas vezes a mulher entra nesse processo gestacional sem ter olhado para ela. Não é incomum essa situação. Então, lógico que aqui tudo que eu vou mostrar são modelos bem coloridos, né? E mais divertidos, mas para simbolizar bem
que sim, temos estruturas básicas de reconhecimento do nosso corpo, como se a gente fosse reconhecer 5 dedos, a gente às vezes não reconhece a nossa vulva, né? E aí a gente pode falar de pequenos lábios e grandes lábios. Algumas pessoas já estão tentando falar de uma outra forma, porque nem sempre os pequenos lábios são menores do que os grandes, então a gente pode pensar em lábios externos e lábios internos. A gente tem o capô do clitóris, né? Lembrando que quando a gente se excita, esse clitóris fica mais externo, permitindo um melhor atrito. A gente tem a nossa uretra e o canal vaginal, né? Então, aqui é a entrada do canal vaginal. A vagina, ela é o tubo. Isso tudo não é a vagina, isso tudo é a vulva, né? Com a parte vestibular também. Então, só para lembrar que muitas vezes a gente precisa reconhecer no primeiro momento em que sim, a uretra é onde sai o xixi e aqui é onde acontece a relação sexual, a penetração, e de onde vai sair o bebê. Muitas mulheres associam, não sabem que tem essa diferenciação, que são duas estruturas separadas. Então, aqui é uma estrutura básica, importante de ser reconhecida, e lembrando que, apesar da gente só conseguir ver essa parte do clitóris, ele é uma estrutura que vai para dentro e fica na borda do canal vaginal. Então, por mais que você tenha, a gente fala do orgasmo com estímulo externo e orgasmo com estímulo interno, ele também é clitoriano, porque o clitóris vem ao redor do canal vaginal. Eu vou parar de falar de parte externa, porque senão aqui eu me alongo demais. Bruna, mostra o clitóris, tira o clitóris. Eu pensei que eu fosse me alongar, mas não adianta. Eu vou me esticar mais um pouquinho, né? Então, aqui a gente pensa numa excitação em que o clitóris fica... Ele, de fato, tem uma pequena ereção por uma questão vascular. Ele fica mais proeminente e a estrutura que está lá dentro é essa, né? Então, pensando que o canal vaginal está aqui, então, mesmo quando você tem um orgasmo com penetração, seu clitóris está sendo estimulado de forma indireta. Então, esse daqui é o nosso clitóris, não é só esse pequenininho, é tudo isso que está na nossa relação de prazer, né? Então, quando a gente fala de assoalho, a gente já viu a parte externa, e aí esse assoalho tem basicamente 3 camadas. Eu não vou especificar o nome dos músculos, porque senão eu fico falando até amanhã. Mas eu fiz um modelo junto com a minha irmã, que também é físio, e eu acho que fica mais fácil visualizar que não é um músculo. De fato, são vários músculos, né? Então, aqui seria a parte externa, e a primeira camada muscular, que está muito ligada à parte sexual, né? A nossa parte de excitação e as contrações que a gente tem no momento de um orgasmo, que também podem influenciar um aporte sanguíneo para uma lubrificação. Essa seria uma primeira camada. Então, imagina que aqui está pequenininho, né? Porque aqui seria o ânus, aqui a uretra e a entrada do canal vaginal. Não é do tamanho da outra vulva que eu mostrei, mas eu acho que é interessante que aqui a gente já consegue ter uma noção de músculos que ficam na diagonal, músculos transversos e músculos que envolvem, de fato, os orifícios, né? Numa segunda camada, a gente tem uma rede um pouco... a gente consegue falar que é uma rede um pouco maior, né, que está mais direcionada à parte anterior do que à posterior. E numa camada mais profunda, a gente consegue ver, de fato, que essa parte mais profunda que a gente chama de diafragma pélvico. Sim, diafragma como o nosso diafragma torácico, né? Então, apesar de ser uma musculatura que muitas vezes leva o nome de uma estrutura posterior, que é o elevador do ânus, você vê que elas são direcionadas para a parte lateral e anterior também. Então, se a gente for pensar que um principal oclusor da vagina se chama elevador do ânus, a gente consegue perceber melhor que essa relação existe, né? Que é o bulbo retal. Então, muitos músculos que vão fazer parte da nossa continência e da nossa oclusão vaginal também está em extrema relação com a função anal, tá?
Por que que é importante a gente saber de tudo isso? Porque quando a gente fala de uma musculatura com um tônus normal, o que que é tônus? É a nossa capacidade, é a nossa tensão natural daquele músculo. Então, agora, eu estou sentada na cadeira, minha musculatura está reagindo de uma forma, não só do assoalho, assim como o meu abdômen, assim como as minhas costas, eles estão ativados sem eu dar esse comando para eu manter um controle do meu corpo. Então, quando eu falo de uma musculatura hipertônica, que é acima, ou hiperativa, né, que ela está com uma atividade acima do normal ou abaixo do normal, eu estou falando que essa musculatura ela vai influenciar tanto a parte miccional quanto a parte evacuatória. Então, num processo gestacional, a gente tem uma maior sobrecarga nesse assoalho. A musculatura ela precisa de uma reação de maior tensão para sustentar essa carga, né? Esse sobrepeso que está acontecendo de forma superior, tá? Então, essa musculatura tende a estar mais ativada. Tende a, tá? Porque eu não sei como era essa musculatura antes do processo gestacional acontecer. Eu não sei se ela já tinha uma constipação, se essa mulher já tinha uma dispareunia, que é dor na penetração, ou alguma questão que favorecesse uma hiperatividade ou uma atividade diminuída desse assoalho. Tá? Às vezes não, né? O próprio direcionamento dessa pelve, né? Se ela está mais anteriorizada ou mais posteriorizada, eu vou mudar a tensão nesse assoalho, porque eu mudo o vetor de força. Claro que as curvaturas da coluna, elas são extremamente saudáveis para esse vetor de força que vai atuar no assoalho. Então, uma coluna reta não é saudável nem para gestante e nem para pessoa nenhuma, né? A gente precisa, sim, da nossa curvinha da cervical, a gente precisa, sim, de uma curvinha na torácica, a gente precisa de uma lordose lombar, que é uma outra curvinha para frente, que ela tende a aumentar na gestação, e a gente, sim, tem uma curvinha sacral, né? Então, aqui seria o final da lordose lombar e, sim, uma curvinha sacral. E que na hora do parto a gente precisa dessa mobilidade de quadril para acontecer, para possibilitar que o bebê gire e consiga fazer a sua saída, né? O seu nascimento aconteça. Então, apesar de a gente ter falado muito sobre assoalho, existe uma relação direta e básica desse assoalho com o diafragma. Não é à toa que todos os exercícios na gestação, e aí eu me estendo para um período fora da gestação também, quando eu estou trabalhando de forma indireta assoalho pélvico, o trabalho da respiração associada. Então, imagina que a gente tem uma caixinha, que o assoalho é esse chão, né? E aí eu estou falando de uma relação bem pequena de assoalho, tá? Eu vou relacionar assoalho a uma caixinha, mas lembrando que essa caixa está relacionada a um corpo inteiro, né? Que vai ter interferência dos pés à cabeça nessa caixa. Então, que o assoalho é a base dessa caixa, tem os músculos, os multífidos, classicamente, que estão relacionados à coluna, tem os músculos abdominais, principalmente o transverso do abdômen, e aqui em cima dessa caixa a gente tem o nosso diafragma respiratório. Então, essa pressão que acontece, essa sincronia que acontece entre os diafragmas, ela é muito importante. Então, quando eu inspiro, o meu diafragma desce, né? Quando eu encho o meu pulmão de ar, o meu diafragma desce para ter mais espaço para esse ar entrar. Esse assoalho vai acomodar essas pressões, então, de forma fisiológica, ele cede um pouco para esses órgãos não sofrerem uma pressão direta. Então, esse movimento, ele é feito de forma ritmada e sincrônica. Quando a gente está falando de um processo gestacional, então, essa caixa ela está bem mais ocupada dessa vez, né? Não fica só na parte pélvica, ela está interferindo diretamente nesse diafragma. E essas adaptações são feitas mesmo. Então, assim como o diafragma diminui a mobilidade, então fica uma respiração mais curta, difícil de descer no momento da inspiração, o assoalho pélvico também
tem essa mobilidade diminuída. E, às vezes, numa questão onde a musculatura precisa responder rápido, que a gente diz muito que é a pré-contração, que é um reflexo que a gente tem, ela pode estar falhando se essa mulher não tem uma boa mobilidade de quadril, se fica muito tempo sentada, porque sim, a carga nesse assoalho vai ser outra. Então, vocês conseguem agora, pelo menos é a minha ideia, explicar para vocês o que é aquele discurso que vocês sempre escutam de gestação, que é importante fazer movimento, que é importante fazer as caminhadas, que vocês consigam associar de fato a essa musculatura e o complexo que essa musculatura tem nessa interferência toda. Então, quando a gente fala que é importante a caminhada, a gente está mobilizando esse quadril quando a gente caminha, né? Em mulheres que ficam mais tempo sentadas, como vai ser essa mobilidade na hora do parto? Talvez não ocorra de forma tão fluida quanto uma mulher que seja ativa, esteja com essa mobilidade de quadril preservada durante a vida e durante um processo gestacional também, né? Fala, Domi. Aproveitando essa deixa que a Bruna deu da inspiração, que quando a gente inspira, o diafragma desce e aumenta essa pressão intraabdominal, né? E eu acho que a Bruna está sendo muito feliz agora que ela está explicando o que acontece quando a gente fica muito tempo sentado, o que acontece quando a gente anda, né? Faz algum movimento no corpo. Eu queria só colocar uma sementinha, uma pulguinha aqui atrás da orelha de todo mundo, quanto à questão da ansiedade, que é um momento que a gente está vivendo. Ansiedade e medo, né? Então, vamos pegar essa explicação biomecânica que a Bruna está dando e relacionar essa explicação com as questões subjetivas dessa mulher, que é o que eu falei para vocês lá atrás, no início da nossa conversa hoje, né? Que essa é uma das bases do nosso trabalho, né? Não é ficar olhando só a mulher biomecanicamente. O que acontece numa ansiedade? Quando você está ansiosa e quando você está com medo, o que você faz com a sua respiração? Você inspira e mantém. E você pode passar 12 horas assim. Você só inspirou. E o que você vai soltar de ar, né, o que você vai inspirar de novo, é o mínimo necessário para a sua sobrevivência. E, claro, para a sobrevivência do bebê também. Então, você passa uma maior parte do dia na ansiedade, com o pulmão cheio, você até às vezes eleva os ombros, então você está com toda a sua pressão intraabdominal lá, olha, no máximo. Não há assoalho pélvico que resista a uma pressão dessa. Você não vai ter perda apenas na hora do espirro. Você vai ter perda o tempo todo. Me parece que a Marina levantou a mão e quer falar. Fala, Marina, querida. Gente, eu levantei a mão sem querer, desculpa. Eu estou amando aqui. Eu até tenho algumas questões, mas eu queria esperar, assim, para ver se vocês... Tá bom, tá perfeito. Vou baixar aqui. Mas olha, a gente te viu, Marina, a gente te viu, que bom. Beijo, querida. Nada. Então, Bruna, pode reforçar o que eu estou falando e continuar. Eu só queria mostrar a questão subjetiva relacionada à respiração e como que isso interfere no nosso corpo. Então, sim, de fato, isso é uma questão muito clara, né? É muito, muito fácil de ser observada, né? Tanto esse padrão de inspiração quanto essa tensão de ombro na cervical. Eu falei, o que isso tem a ver com assoalho pélvico? Tudo, né? A gente está falando aí só nessa postura e num grau de ansiedade de uma questão respiratória, mas tem toda uma questão de cadeias que a gente pode associar a esse trabalho, que aí seriam mais
1000 horas falando sobre isso, mas vamos com calma. Um exemplo, dá um exemplo, Bruna, só para as pessoas entenderem. Se a gente tem alguma, vamos supor, o tempo que a gente está mais sentada, que é uma outra questão fácil de palpar. O nosso abdômen, ele não ativa tão bem quanto em movimento. E eu estou falando de abdômen, não os quadradinhos da barriga que a gente vê nas revistas, mas de uma cinta que existe e faz parte da nossa estabilidade do corpo, que é o transverso do abdômen, um dos músculos estabilizadores clássicos, né? Então, quando a gente está sentada e sem mobilidade, sem ajuste, essa ativação que aconteceria normalmente não está acontecendo. Num maior relaxamento abdominal, eu aumento mais a minha curvatura lombar. Se eu aumento a minha curvatura lombar, a minha pelve vai começar a funcionar de uma outra forma. E se eu fico sentada com o pé debaixo do quadril, esse quadril já mudou essa angulação. Então, um lado do meu diafragma está tendo mais mobilidade que o outro. Um ombro vai sofrer mais essa tensão que o outro. E a minha cervical também. Então, às vezes, são posturas viciosas ou posturas... Tem problema ficar sentada assim alguma parte do dia? Não, a gente precisa de mobilidade, né? O problema é a gente não se mexer tanto quanto a gente deveria, né? Então, você ter essas posturas que não são favoráveis, sem uma movimentação depois, sem um alongamento, porque a gente está precisando ter um olhar para o movimento de uma forma diferente, porque a gente não vive se movimentando como a gente se movimentava no passado. Então, a partir do momento que a gente passa mais tempo sentada e a gente só levanta para fazer xixi porque o vaso não é embaixo da gente, a gente sim perdeu muita mobilidade, né? Mas então, a Bruna está entregando de bandeja para mim, desculpe, uma interrupção, que é a seguinte: a gente escuta muitas pessoas que trabalham com a área da saúde falando assim: Dominique, essa história de fisioterapia é mais uma coisa que a gestante tem que fazer. Então, a gestante tem que fazer fisioterapia pélvica, yoga, pilates, nutrição, não sei o quê, para um momento fisiológico da vida dela. Se é fisiológico, se vai acontecer, para que tem que fazer tanto movimento? E aí a minha resposta é exatamente essa, né? O que acontece é que a gente está agora, não é recuperando o parto humanizado, agora a gente quer um parto fisiológico. O que quer dizer o parto fisiológico? Essa conexão que a mulher vai ter com o corpo dela, de perceber qual é o movimento que o corpo dela está pedindo para ela fazer. Ora, cada dia a gente está mais longe da fisiologia do nosso corpo, do nosso mundo. Que é isso. Agora, nesse momento de pandemia, eu tenho pacientes que ficam 8 horas seguidas sentadas na cadeira. Porque quando elas estavam no escritório, ainda levantava, né, para bater um papinho, levantava para ir almoçar, levantava para dar um oi, um alô, para ir na sala do chefe, mudava de sala para uma reunião. Agora não, agora tudo acontece aqui, nesse pedacinho. Então, eu trago a comida, eu trago a água, eu trago o suco, eu trago o biscoitinho e vou ficando por aqui. E aí, eu quero um parto fisiológico? Não, eu não tenho uma vida fisiológica. Eu não tenho uma vida com movimento. Há de se fazer fisioterapia assim. Por quê? Porque a gente vai estar ajudando esse corpo a recuperar movimentos de uma fisiologia. Agora, aspas e parênteses. Cada corpo necessita de uma recuperação específica. A gente não pode achar que todo mundo é igual e que todo mundo vai ter um problema de lombar, uma hiperlordose, um problema de cervical. Não. Cada corpo é diferente. E, às vezes, a gente aceita agora, nessa pandemia, várias pacientes completamente travadas na cama,
porque entraram num site, numa aula de sei lá o que para gestantes, gravada, que não tem nem interação desse coordenador dessa aula com a gestante, ele nem conhece o corpo dessa mulher. Então, vamos com calma, gente. Não dá para a gente sair usando os movimentos corporais de forma aleatória, tá? Porque, às vezes, isso pode ser prejudicial à fisiologia daquele corpo. Vai lá, Bruna, desculpe de novo. Não, e complementando um pouco o que a Domi está falando, a gente tem, se a gente for falar de lombar, né, e sacro, que é o que associa muito, quando as pessoas pensam em fisioterapia, pensam em dor lombar, e muitas vezes essa lordose lombar precisa aumentar, porque sim, existe uma barriga que está aumentando, né? Então ela precisa se acentuar, e aí não de forma exagerada, que significa que a musculatura não está dando suporte para essa gestação, e muitas vezes essa mulher não tem a mobilidade de deixar essa lombar aumentar a sua curvatura. Então, é um sacro que não permite essa mobilidade, é uma lombar que está rígida. Então, só exemplificando o que a Domi está falando, para um problema que é dor lombar, né, a gente pode ter dois padrões opostos. Então, não dá para a gente padronizar que esse exercício vai ser bom para todas as grávidas, porque ela pode estar com uma lombar que não deixa essa mobilidade acontecer, ou ela está com uma lombar que permite essa mobilidade demais. Então, um exemplo pequenininho dentro desse contexto, desse mundo que é o corpo se adaptando à gestação, a gente já tem condutas opostas, né? Uma coisa curiosa também, que eu escuto muitas vezes de algumas gestantes, eu queria fazer parto humanizado e ia parir de cócoras. Então, quem disse que todo mundo vai parir de cócoras? Quem disse que cócoras é o melhor para aquela gestante? Né? Tem posição lateral, tem de 4 apoios, e quem vai falar isso é a própria mulher, reconhecendo isso no corpo dela e adaptando a postura em que ela vai se sentir melhor, né? Então, às vezes, a mulher não consegue ficar de cócoras sem estar grávida, vai querer parir de cócoras, né? Não tem nem esse alongamento na vida normal, como é que vai fazer isso no parto, né? Não dá para abusar tanto assim da relaxina, coitada. E uma outra questão é não obedecer esses padrões, né, de postura. O melhor é, de fato, a gestante reconhecer o que o corpo dela, essa sincronia dela sentir, de fato, o corpo e conseguir ter uma condução para parir da melhor forma para ela. Mas, se ela não sabe essas outras possibilidades de postura, talvez ela não consiga acessar. Então, no momento em que você apresenta essas posturas e a possibilidade, e ela presenciar o que o corpo dela consegue fazer com os exercícios, ela já vai estar bem mais confortável desses movimentos que ela já trabalhou antes, dela ter liberdade de acessar e usar isso para o momento do parto, né? A gente está falando, agora foi bem exercício momento de parto, mas é exercício associado ao desenvolvimento dessa mulher durante a gestação. E é muito engraçado que eu estava atendendo uma paciente e ela me chamou para fazer drenagem linfática. Eu falei, mas o que você está fazendo além? Ela, nada, eu vou fazer cesariana. Eu falei, mas o seu corpo não vai se adaptar durante o processo gestacional? E como é que você está cuidando disso? Mas eu estou com uma dor aqui, uma dor ali, mas eu vou fazer cesariana mesmo. Então eu não tenho cuidado do meu corpo. Calma aí, né? Aí uma semana depois, aquela história tem sentido, a minha lombar começou a ficar assim, eu percebi que meu ombro está assado. Sim, então a gente cuida... a gente cuida dessa adaptação que o nosso corpo deveria ter mobilidade de acontecer de forma fisiológica, e por certas questões da vida a gente precisa de uma ajuda profissional, fisioterapia, para isso acontecer, tá? Tô puxando a sardinha para o meu lado porque é o que eu estudo, gente, então não tem jeito. Mas o mais importante... Domi.
Eu não falei só fala. da parte de membro inferior, né? Dessas adaptações, como o membro inferior está associado à pelve. A gente pode fazer isso mais tarde. Eu acho importante a gente falar de alguma coisa que eu não sei nem se teve pergunta sobre isso, mas que na nossa experiência de lives e aulas e cursos, todo mundo já pergunta, né? Que é a tal massagem perineal. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Então, a massagem perineal, ela é uma intervenção, né, que se faz, que é uma intervenção, na realidade, preventiva. Ela requer da gestante uma motivação, informação adequada, suporte e conhecimento por parte do fisioterapeuta também. Ao mesmo tempo, é importante que a gente consiga promover nessa mulher uma autonomia para ela poder, ela própria, fazer essa massagem perineal, né? Eu sei que é uma intervenção que você pode abrir a internet e você tem lá a massagem perineal, a explicação. Qualquer pessoa pode fazer em si própria, qualquer outra pessoa pode ensinar a mulher gestante a fazer, né? A massagem perineal, ela tem como um objetivo básico a flexibilidade, a distensibilidade dessa musculatura. Mas todas as evidências científicas que existem atualmente não mediram essa flexibilidade. Ainda não temos evidências científicas que, de fato, comprovem que a massagem perineal aumenta a distensibilidade. A gente tem evidências científicas que provam e comprovam que a massagem perineal reduz o trauma perineal, e reduz muito. A gente tem uma última evidência científica que foi lançada agora, em abril de 2020, uma meta-análise, e essa meta-análise, ela prova que a massagem perineal diminui a incidência de epício, diminui a ocorrência de laceração de 3º e 4º grau, diminui a possibilidade de incontinência anal e diminui o tempo de duração do período expulsivo. Então, é muito importante fazer uma massagem perineal. Agora, a gente precisa saber explicar essa massagem perineal, né? Saber administrar essa massagem perineal com muito cuidado e com muita sutileza, com muito detalhe, porque senão a gente pode estar fazendo exatamente o contrário. A gente pode estar provocando pequenos traumas, pequenas lesões nesse canal vaginal. Tá? Carol, temos perguntas? O Dorme? Temos sim. A Marina acabou de fazer aqui uma pergunta, né, sobre o uso da sonda para exercitar o assoalho pélvico. E a Gabriela está perguntando a frequência que a massagem perineal deve ser feita. Depois tem uma outra que ficou mais, foi feita antes, eu vou passar. Tá. Vamos dividir aqui. Bruna responde da sonda e eu respondo da massagem. Já começou da massagem, termina a massagem, que eu falo da sonda. Tá. Então, olha só. Antes de falar da frequência, né, eu preciso falar de algumas questões para a gente pensar na massagem. Né? Nós, fisioterapeutas, a gente tem muito medo, né, dessa coisa de que sai em todos os lugares que tem que fazer a massagem, tem que fazer o protocolo tal, aí sai na internet, sai no YouTube, e aí qualquer pessoa vai reproduzindo isso sem uma atitude reflexiva, sem estudar e sem fazer pesquisa. Então, a primeira coisa
que eu sempre falo, e Carol já deve estar até cheia de me ouvir falar, porque eu sempre falo, né, a mesma coisa de assoalho pélvico, que é a seguinte: que assoalho pélvico é esse, né? Porque a gente fica preso à massagem perineal, a quanto tempo faz, quantas vezes por semana, a partir de quando, e a gente entra no protocolo e a gente não faz uma avaliação desse assoalho pélvico. A gente não sabe qual é a queixa dessa mulher e a gente sequer conhece a história dessa mulher. Então, vamos lá. Queixa dessa mulher, por exemplo, a gente recebe muita paciente no consultório, eu e Bruna, que sente dor na relação sexual e que acha que é normal. Então, são mulheres que têm alguma disfunção sexual. Se você não faz essa pergunta e se você não avalia que nível é essa dor, como você vai propor a essa mulher uma massagem perineal? Você não sabe sequer avaliar em que essa dor está tendo de consequências na musculatura desse assoalho pélvico dessa mulher. Essa dor que ela sente é no início da penetração, é no fim da penetração, é no meio da penetração, são todas as penetrações? Será que ela sente essa dor com o dedo? Será que ela tem lubrificação? Será que ela tem uma inflamação? Será que ela tem candidíase de repetição? Será que ela tem alguma fissura anal? Então, alto lá, para recomendar a massagem perineal, gente. Segunda coisa, como é que é esse assoalho pélvico? Né? Porque a gente fala em massagem perineal e a gente pensa logo em contração e relaxamento. E aí a gente tem uma série de pessoas que fazem trabalhos com gestante e que falam assim, para a gente trabalhar nosso assoalho pélvico, vai lá, faz xixi, faz o primeiro jato de xixi, interrompe o jato, depois solta e continua. E é assim que se trabalha assoalho pélvico. Eu vejo até hoje. Eu, um dia desses, assisti uma aula e a professora falou que esse era o treinamento de assoalho pélvico. Né? Então, na hora que você interrompe o ato miccional, você pode estar fazendo um processo de infecção urinária. O fato dela interromper o ato miccional não quer dizer que ela tem controle do seu esfíncter. Não adianta para a gente, fisioterapeuta, saber que a mulher contrai. Você tem que saber se a mulher sabe relaxar. Porque na hora do parto, o que ela precisa para a expulsão é relaxamento de musculatura de assoalho pélvico. Então, vamos mandar a massagem perineal sem ter avaliado esse assoalho pélvico? Você pode estar fazendo um desserviço para essa mulher. Né? E a terceira coisa que eu falei da massagem perineal antes, né, é a gente saber qual é a história dessa mulher. Né? É lembrar que esse assoalho pélvico, ele é um local de muita aprendizagem corporal, de muita repercussão psicológica. Ele é um local de aprendizagem de controle dos esfíncteres. Como é que foi na vida dessa criança o aprendizado para controlar o xixi, para controlar a eliminação de fezes? Foi um processo fisiológico? Foi natural? Foi com pressão? Foi com medo? Foi com ameaças? Como é que foi o aprendizado da vida sexual dessa mulher? Como é que foi o primeiro relacionamento? Como é que é a vida sexual dessa mulher atualmente? Quais são as lembranças que essa mulher tem do seu assoalho pélvico? As assaduras, as idas à praia cheia de areia, no biquíni, muitas vezes sem poder voltar para a água e tirar. Muitas experiências de dor, muitas experiências de indelicadeza, julgamentos,
recusa. Menina, fecha as pernas, coisas feias estão aparecendo. Quem será que bulinou nesse assoalho pélvico durante a vida dessa pessoa? O que será que aconteceu na hora em que ela estava sentada vendo televisão com pessoas ao lado da família ou não? O que será que aconteceu quando ela estava dormindo e era criança ou adolescente? Quantas pessoas mexeram nesse assoalho pélvico por imposição sem consentimento? Será que essa mulher é uma mulher que toca no assoalho pélvico e ela se contrai? Então, alto lá, para a gente sair indicando massagem perineal assim de forma livre, tá? Se você não consegue fazer essa avaliação, levar isso tudo em consideração, indica para o profissional que saiba. Por favor, nós precisamos ser criteriosos. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que nós estamos orientando as mulheres. E outra coisa, a gente não tem que ter um parto vaginal a qualquer custo. Eu tenho muitas experiências de mulheres que tiveram um parto vaginal a qualquer custo e que isso foi uma extrema violência para essa mulher. Porque são mulheres que têm uma história de assoalho pélvico que nunca foi comentada. Então, a passagem daquele bebê naquele momento não repercutiu de forma positiva, não foi uma experiência positiva para a hora do parto. E olha só, isso é Organização Mundial de Saúde, tá? A Organização Mundial de Saúde recomenda, 2018, que o parto seja uma experiência positiva. Então, vamos lá observar isso. Até que ponto a gente está querendo o parto vaginal a qualquer custo, porque é levantarmos o nosso troféu do nosso trabalho maravilhoso que foi feito. Então, temos aí muitas entradas. Dominique, então, Oi. Só pegando o gancho. Oi. Não, é porque, pegando o gancho aí do que você está falando, desse tema, né, do parto vaginal a qualquer custo, que chegou uma pergunta que eu acho que se encaixa aí no tema, que é se a cesariana, de alguma forma, protege o assoalho pélvico das disfunções. A Cláudia está perguntando. Ótima pergunta, bem feita, bem colocada. Deixa eu terminar aqui a indicação da massagem perineal e eu respondo essa pergunta. Obrigada, Cláudia. Então, na realidade, o que as evidências científicas nos colocam é que a massagem perineal ela deve ser feita 2 vezes por semana, durante 5 minutos, a partir de 34 semanas. Não deve ser feita antes de 34 semanas. Não deve ser feita mais do que 2 vezes por semana, e mais do que 5 minutos. E pode ser com óleo de coco, se a mulher quiser, porque também não precisa ter nenhum tipo de lubrificação no dedo da mulher. A outra discussão da massagem perineal, que é uma discussão, vocês me desculpem, é uma discussão muito particular, é uma postura minha, e vocês me desculpem porque eu vou estar passando aqui uma postura não da profissão, né, mas é uma postura pessoal minha, mas que eu quero transmitir para vocês, porque eu acho que é uma reflexão, que é assim, eu não ensino massagem perineal para marido e nem incentivo a mulher para pedir ao marido para fazer a massagem perineal. Por quê? Porque eu acho que nós somos donas do nosso corpo. E muito dentro da fisioterapia, muitos fisioterapeutas chamam o marido para ensinar a massagem perineal. Eu jamais faço isso. Por quê? Porque é a mulher quem vai decidir se esse marido vai ou não
tocar no canal vaginal dela, na vulva dela, para fazer uma massagem. Isso é uma decisão dela e que eu não tenho nenhum tipo de interferência nessa decisão. Eu sequer quero tomar conhecimento. E essa é uma decisão que ela vai tomar e ela vai ensinar para esse companheiro como que faz a massagem perineal, se assim ela desejar. Ou vai ensinar para o companheiro, para a mãe, ou para a amiga, ou para a parceira, ou para a tia, enfim, para quem ela quiser. Né? Existem mulheres que falam, não, eu não quero que o meu marido me toque para fazer um exercício para a hora do parto. Eu quero que o meu marido me toque por uma questão sensual, erótica. Eu não quero que ele faça isso. E tem outras que pensam isso e que quando chega lá no fim da gestação fala, eu pedi para ele fazer a massagem perineal e foi uma delícia, porque ele acabou de fazer a massagem perineal e a gente estava transando. Então, ela deu um outro significado a esse momento. Então, isso é uma decisão da mulher. Eu coloco aqui para reflexão de vocês, né, que é uma postura muito minha, muito pessoal. Até porque eu vejo várias mulheres que ficam 2, 3 semanas fazendo a massagem perineal e só depois pedem, às vezes, a ajuda do marido, às vezes pede a ajuda de uma amiga, não é nem do marido. Então, muitas possibilidades existem. Já que a Bruna vai falar da sonda, a Bruna aproveita e fala da cesariana, da pergunta da Cláudia. Bruna, ó. Eu tenho 2 colocações importantes para a gente falar em relação ao toque nesse assoalho, em relação ao exercício de interromper o jato de urina. Eu vou tentar não me estender muito, né? Mas além de toda essa vida que existe registrada no assoalho, se você conduz de uma maneira errada, você pode estar alimentando uma tensão num assoalho em que tem uma tensão fisiológica maior por uma questão gestacional. Então, quantas informações essa mulher recebeu na hora de encostar na própria vulva, às vezes quando era criança, ou então no início de uma exploração do próprio corpo em relação à sexualidade, vinha uma culpa nessa história, né? Então agora ela tem que encostar no assoalho pélvico dela tranquilamente e não vai ter culpa nessa história. Então, muito bom, Bruna. Às vezes a gente faz um processo de reconhecimento dessa vulva, dependendo dessa mulher, né? Então, um passo a passo dentro desse contexto é muito importante. E em relação ao stop xixi, aí eu vou ser bem... categórica. Uma visão bem de disfunção miccional. Se a gente for pensar como é feita, como acontece a micção de forma fisiológica, a gente tem uma informação da bexiga para o cérebro avisando que essa bexiga está cheia. Se for o momento que a gente decidir urinar, a gente vai até o vaso, relaxa o períneo e aí vem uma contração da bexiga. Lembrando que essa bexiga, a gente não dá comando para ela. Eu não fico falando, relaxa a bexiga, você tem que encher, relaxa que você tem que encher. Tá lá, minha bexiga está enchendo e eu não estou dando estímulo para ela relaxar. Víscera. Víscera é músculo involuntário. Tá? E o ato da micção depende de 70% desse relaxamento do assoalho. Né? Por mais que a bexiga reconheça que esteja cheia, dê informação para o cérebro, olha, você precisa ir para o banheiro, você toma a decisão de ir ao banheiro, relaxa esse assoalho, e aí a contração dentro desse contexto de informação, o assoalho relaxa e a bexiga contrai para esse esvaziamento. Tá? Quando a gente faz o stop xixi, a gente está dando uma informação. Você relaxou, deu sinal para essa bexiga contrair, aí você contrai aqui embaixo de novo, aí ela relaxa. E aí você relaxa de novo e aqui contrai. Se a gente faz isso uma vez na vida, outra na morte, que vai fazer um exame de urina, descarta o primeiro jato, interrompe e colhe a urina, é uma coisa. Se a gente faz isso como exercício, a gente começa a mudar a informação que está dando para essa bexiga. No momento de
relaxamento do assoalho no momento em que ela tem que contrair para esvaziar essa bexiga e eliminar completamente a urina, você está brincando de interromper o jato. E isso confunde a informação dessa bexiga. O que pode acontecer a longo prazo? Resíduo de urina, que é favorável à infecção urinária. Ou um comportamento da bexiga ruim. Eu estou falando a longo prazo, tá? Uma bexiga hipoativa. Ou então, se você não eliminou bem, e vamos para um processo gestacional, se você não eliminou bem esse xixi e espirrou, no momento seguinte, falou, acabei de fazer xixi, como é que eu perdi a urina? Você não esvaziou bem essa bexiga. Esse assoalho, você começou a brincar com a coordenação de bexiga e assoalho pélvico. Então, por favor, o exercício do stop xixi, a gente pede para não ser feito mesmo, tá? Ele não é exercício. A hora de fazer xixi e fazer cocô e parto é hora de relaxamento desse assoalho. Não tem contração ali, tá? Quando você acabar de eliminar o que quer que seja, e aí contrai a vida que segue, tá? Então, eu gosto de reforçar porque ele pode causar disfunção por treino errado, tá? E aí, em paralelo a isso, a gente fala dos dispositivos, né? Que a gente coloca intracavitário para ter uma coordenação e fazer exercício de assoalho pélvico. Quem diz que esse assoalho pélvico está precisando de contração para todas as disfunções, né? Você está começando a falar da sonda, né? Quando você fala Sim. de dispositivo intracavitário, lê-se uma sonda que está sendo vendida na internet para exercitar o assoalho pélvico. Assim como a sonda, tem os outros dispositivos que compra lá fora, que é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, essa venda para todo mundo, porque normalmente esses aparelhos e esses dispositivos que você coloca de forma intracavitária, ou seja, dentro do seu canal vaginal, e você tem uma resposta de acordo com a sua contração, o aparelho te dá essa resposta de estímulo de contração e relaxamento, isso tudo acontece na Europa e nos Estados Unidos porque eles auxiliam um tratamento domiciliar. Então, na Europa, um puerpério, ele é obrigatório, senão eles não se responsabilizam por cirurgias de prolapso depois, se essa mulher não fez uma fisioterapia. Isso é da saúde pública deles, né? Então, esses dispositivos, ela aprende a fazer, a paciente vai com o dispositivo para casa e replica o que ela aprendeu e as correções que ela teve daquele assoalho pélvico de forma específica. Se eu pego um dispositivo, coloco no meu assoalho e começo a trabalhar de forma aleatória, sem uma pré-avaliação, seria a mesma coisa que começar a fazer um programa para eu ficar super forte, com uma dor, uma disfunção, uma diferença no meu membro inferior e arrumar um problema depois, né? De forma, estou mal comparando. Só que acontece que a perna eu vejo, e mesmo assim, às vezes não tem essa conscientização. Você imagina um assoalho pélvico, que é uma estrutura interna que nem todo mundo sabe contrair. Na verdade, a grande maioria das pessoas bate lá nos 50% das mulheres que não sabem fazer uma contração, um relaxamento de assoalho pélvico de forma adequada. Isso não é da minha cabeça, isso é de pesquisa, né? Então, como é que eu vou dar um estímulo que a gente está viciado em assoalho pélvico, a gente tem que trabalhar a contração, né? É o pompoarismo que fala muito disso. E muitas vezes essa mulher precisa de um relaxamento. Como é que eu vou saber isso? Às vezes ela não tem essa percepção. Por exemplo, pessoas com escoliose. Ela percebe que ela está... Não, estou super reta. Aí você vê lá, completamente desalinhada. Então, não tem a percepção de que essa musculatura não está relaxada de forma adequada. Então, é muito difícil numa musculatura que a gente tem pouco acesso por uma questão social já, né? Uma dificuldade desse conhecimento da própria vulva e dela ter uma coordenação perfeita de contração e relaxamento. Claro que muitas têm, tá? Eu não estou falando que são todas. A questão é o desconhecimento
de uma coordenação adequada e de um controle adequado dessa musculatura, que muitas vezes não vai estar associada a um problema do assoalho pélvico, às vezes vai estar associado a um problema na coluna, que a gente tem que mexer nessa coluna, ou nessa cervical, ou nessa pisada, para o assoalho conseguir relaxar. Tá? Então, resumindo o que a Bruna está falando, se a paciente te pede para fazer um exercício com uma sonda, com um dispositivo intracavitário, ou se você quer mostrar que isso existe, na dúvida, não faça nada. É melhor você não trabalhar assoalho pélvico do que você reforçar alguma descoordenação que essa mulher tenha no assoalho pélvico, e isso vai repercutir na hora do parto e mais ainda no pós-parto, porque ela pode ter algum trauma perineal. Por quê? Para você falar, vamos usar uma sonda, vamos usar um dispositivo intracavitário, é necessário ter uma avaliação desse assoalho pélvico para saber se aquela sonda, aquele dispositivo é adequado para a necessidade de treinamento de musculatura de assoalho pélvico desta mulher em específico. Aqui é o que eu comecei falando. A gente não tem que dizer que aquele exercício é bom para todo mundo. Não, a gente tem que ter uma avaliação de cada corpo. Tá? Eu espero... Uma outra... Marina, fala, Bruno. E uma outra questão significativa nessa história é que é um tipo de sonda, um tamanho de sonda para todas as mulheres. Os homens têm o mesmo tamanho de pênis? Não. Então, a mulher não tem o mesmo tamanho do canal vaginal. O homem não tem nem o mesmo tamanho de pênis, nem o mesmo diâmetro, tá? Tamanho, eu botei comprimento e diâmetro. Botei as duas dimensões no tamanho. Nós também não temos. E tem fases de ciclo, isso uma galera que já escuta sobre ginecologia natural sabe que em momentos esse colo vai estar mais alto, esse colo do útero vai estar mais baixo. E as sondas têm o mesmo comprimento. Então, assim, num processo de atuar muito no pós-parto também, eu tenho vários tipos de sonda quando eu tenho que usar. Porque algumas sondas vão servir para algumas mulheres, algumas não. E o principal, eu acho ótimo quando elas terminam o tratamento e falam assim, mas eu tenho que comprar esse aparelhinho? Falei, pensa aqui comigo, eu estou pedindo para você fazer o exercício uma vez por dia. E às vezes você acha que não dá tempo. Você vai ter paciência de colocar um dispositivo na hora de fazer o exercício para complementar, afinar o seu movimento? Tem algumas que falam, não, beleza, não é no puerpério, tá? Essas que falam não são no puerpério, porque no puerpério tem muito mais coisa para fazer. Sim, elas acham bacana, e eu também acho super divertido. Você tem dispositivo associado ao joguinho, é bem legal, mas a gente fez um trabalho, ela está preparada para fazer aquele exercício, naquela intensidade, naquela sustentação. Né? O que acontece muitas vezes também é fazer contração sustentada e tá lá, achando que está contraindo e aquele relaxamento já aconteceu há muito tempo. Né? Então, aonde esse dispositivo encaixa, se está encaixando de forma certa, porque muitos pegam pressão abdominal e não contração de assoalho pélvico, dando um falso positivo. Né? A gente também tem que ficar atento a isso. Ao tamanho da sonda, se é adequada àquela vagina. Então, às vezes, compra um dispositivo super bacana, cheio de joguinho, e não consegue usar por uma falta de adequação de tamanho de sonda e canal vaginal. Né? Lembrando que aquilo pode ter fases, não funciona num primeiro momento de pós-parto, mas depois vai funcionar bem. Então, é muito difícil a gente falar de um dispositivo sem avaliar, sem saber que contexto é. Não serve. É legal, é bem legal. Você contrai, o bichinho sobe, o bichinho relaxa. É muito legal. Eu adoro, eu acho mó barato. Mas não se adapta a todo mundo. Né? Às vezes dá falha no jogo e não na musculatura, então dá um falso negativo também. Então tem muita coisa para ser discutida, não é só um aparelhinho que é o mais comum, né? Que não é associado ao jogo, que tem uma anteninha, você contrai a anteninha, desce e solta. Às vezes ela está fazendo uma contração ótima, mas faz outro movimento, porque não se adaptou bem àquele canal vaginal.
né? Fica em pé, a sonda sai. Ou então aquela mulher tem uma vagina mais apertada e que não vai fazer tanto movimento, independentemente dela estar contraindo ou relaxando, aquela antena já está inclinada. Que mecanismos ela tem de dar informação para aquela musculatura relaxar? A gente não pode só gritar para o assoalho pélvico falando relaxa, que não é assim que funciona. Ele está tenso por algum outro motivo, tá? Então, em relação ao dispositivo, temos muitas questões aí, inclusive do Epinol. Tá? O Epinol, ele mistura um pouquinho a fala que a Domi falou da massagem perineal com esses dispositivos, né? O Epinol, ele foi feito para a mulher usar sozinha e treinar esse alongamento, essa distensão do assoalho pélvico. Até eles indicam que é para inflar de forma confortável, o limite máximo é ser semelhante à cabeça de um feto. Convenhamos que a dose hormonal que temos para o parto, a gente não vai ter antes para simular uma amplitude da cabeça de um feto, começando por aí. E a informação que é dada é para alongar, para evitar um trauma. Então, a mulher pode passar do limite dela de alongamento. Então, assim, quanto mais alongar, melhor. Não. Porque nesse momento em que alongou e passou do ponto, automaticamente ela gerou uma contração. Então, a gente está reforçando uma contração em cima de um estiramento, que é o oposto que a gente quer no parto. A gente quer um relaxamento e que aquele, ok, eu já entendi que esse estiramento vai acontecer, que você consegue perceber quando é bem conduzida numa massagem perineal, sentir que esticou, minha musculatura está relaxada, eu consigo evoluir a partir daí. E não, vamos alongar porque eu vou ter menos dor lá. Você reforça uma contração. Então, muito cuidado nesse reforço de tensão que pode acontecer numa proposta de alongamento. Né? Se você está tendo um espasmo em cima de um alongamento, você não está sendo favorável àquela distensibilidade muscular. Tá? Boa, Bruna. Agora a da cesariana. Cesariana, né? A gente pensa, lógico que determinadas situações, a cesariana ela é super bem-vinda. Ela foi feita para salvar algumas situações, né? Para salvar tanto a mãe quanto o bebê em determinadas situações e tudo bem. Não tem problema nenhum uma cesariana quando ela é feita de forma certa, né? Tudo bem que algumas vezes esse forma certa vem disfarçado aí, mas não vou entrar nessa história agora. Vem disfarçado num contexto médico, mas a gente vai abordar outras questões de um vício da gente ter que depender do médico para fazer as coisas. Então, quando é de fato uma cesariana bem indicada e necessária, ótimo, não tem nada de errado nesse processo. Né? Salvou e teve mais conforto, foi uma resposta positiva para 2 vidas, tanto do bebê quanto dessa mulher. Mas pensar que uma cesariana vai ser feita para proteger o assoalho pélvico não é bacana, né? Até porque a via de parto não está relacionado à incontinência urinária. Se a gente for pensar que esse assoalho ele é uma continuidade e tem interferência direta dos músculos tanto acima como abaixo, que a gente falou lá no início, a gente ainda coloca um processo cicatricial nessa história. Então, imagina que eu estou vestindo a minha roupa, eu tenho total mobilidade aqui com a minha blusa, e de repente eu pego a minha blusa e costuro a metade dela lá na minha calça. Então, eu não tenho mais essa mobilidade do corpo como eu tinha antes. A minha extensão de coluna está limitada. Então, esses músculos, eles estão sofrendo uma hiperativação que não tinha antes. A minha postura mudou. O meu quadril mudou a posição. Se o meu quadril mudou a posição, se a minha coluna mudou a posição, eu tenho interferência nesse assoalho de novo. E em outra parte importante da nossa caixa de força, que é o transverso do abdômen. E se não é estimulado essa volta de maneira adequada, essa estabilização pode ficar desligada. Então, primeiro, não é protetivo para assoalho pélvico quando a gente pensa em disfunções miccionais, disfunções evacuatórias e disfunções sexuais. Não é protetivo porque você está aumentando uma tensão de forma indireta, tá? E normalmente quando a gente fala de lacerações
de 4º grau, e que são as lacerações que têm mais acometimento para via anal, não foi por uma necessidade de uma cesariana, né? Às vezes são outras coisas que acontecem durante o parto, e que não posso falar que a cesariana é protetiva para disfunções de assoalho pélvico, não. Tá? Por uma questão facial, por uma questão postural e por gerar, às vezes, uma hiperatividade maior do que um pós-parto que não teria nenhuma cicatriz abdominal nessa história. Claro que quem faz uma cesariana obrigatoriamente não vai ter uma disfunção de assoalho, até porque ela pode ter essa cesariana, ter bons cuidados com a cicatriz, voltar a fazer atividade física, realinhar esse corpo pós uma adaptação. E aí a gente está falando, gente, de cicatriz de uma cirurgia, de várias camadas. Não é um zíper que a gente abre. Eu tenho um modelinho explicando que não é de fato um zíper, né? A gente tira um velcro e pronto. Não, são várias camadas desse assoalho, né? Desse abdômen até chegar no bebê. Então, lembrando que é um cuidado de cicatriz, como se a gente tivesse um cuidado de cicatriz numa cirurgia qualquer, né? E a gente, às vezes, banaliza essa cicatriz. Tá? Então, de fato, acho que eu falei muito mais do que o assoalho, mas ela não é protetiva para disfunções de assoalho, não. Tá? Inclusive, tem um grande número de dor lombar, grandes chances de dor lombar acontecerem pós-cesariana, por causa de uma tensão facial e falta de mobilidade desse quadril. Muito bem, muito obrigada, Bruna. Uma resposta mais do que completa. Mais alguma aí, Carol? Se eu estiver falando demais. Olha, a Sara Miller, ela queria... Querida Sara, que prazer. Oi, Dominique. Já tem tempo, Sara, mas acho que agora é um... Rapidinho, pode ser? Pode. É só assim, eu acompanho muitas gestantes, né? E algumas trazem uma questão quando o companheiro não tem segurança de ter relação sexual durante a gestação. Às vezes essa dúvida vem desde o início, um medo de machucar o bebê, um medo de machucar a mulher. E depois, durante o desenvolvimento da gestação, eles não conseguem rever essa história e acabam gestando esse bebê sem ter relação sexual e, às vezes, sem encontrar o espaço para isso. E eu já vi em algumas mulheres que tiveram uma situação assim, e eu não sei se tem relação a questão de não conseguir chegar no parto normal. Apesar de uma equipe totalmente paciente e amorosa, elas às vezes até chegam a dilatar e o bebê não chega a descer. Algumas acabam usando muito recurso de aparelhos, né, para continuar tendo com prazer lá com uma relação com ela mesma. E eu não sei se a questão de vibrador elétrico pode ter afetado esse bebê a não ter coragem de chegar mais perto do nascimento, ou se talvez essa falta desse contato, dessa relação íntima com o companheiro também não colabore na hora de encontrar uma dilatação, de chegar na dilatação total. É muito raro uma mulher que chega com esse relato para mim conseguir chegar no parto normal. Vocês já viram alguma relação sobre isso? Sim, Sara. Eu acho que a gente podia dedicar uma live à relação das disfunções sexuais com o parto vaginal, né? Eu super gosto de falar disso. Eu vou deixar a Bruna falar do vibrador nessa relação, que ela adora falar dessa coisa da vibração e do que isso provoca na musculatura. Mas eu vou te dizer uma coisa assim, para tentar ser... a gente não se estender, né, para tentar ser rápida. Eu acho que a primeira coisa é a gente dar uma aula de anatomia para esse casal. Aula de anatomia com desenhos, com figuras, com boneco, com
isso que a Bruna acabou de fazer, né, com camadas, mostrando o que é a vulva, o canal vaginal, o colo do útero, a bolsa d'água, o líquido amniótico e o bebê. Né? Eu acho que a gente precisa, quer dizer, eu faço isso muito no meu consultório e eu tenho muito sucesso. Né? Quando o homem ele visualiza, eu tenho uns desenhos em que tem a entrada do pênis no canal vaginal e aonde está o colo do útero, a bolsa d'água, o líquido amniótico e o bebê. Então, ele vê que não existe ligação a não ser que o pênis dele seja um rotorúter, né? Eu falo isso. Eu acho que uma outra coisa é poder abrir um espaço de conversa com o casal para saber se isso é uma questão que aconteceu na gestação ou se isso era uma questão anterior. Como é que era a relação sexual desse casal antes da gravidez? Né? Porque, às vezes, irrompe na gravidez, mas, às vezes, a história começou lá. Então, a gente precisa ver se é possível abrir esse espaço ali no seu trabalho, né? Porque tem casais também que não permitem a abertura desse espaço. A outra questão tem esse velho e antigo arquétipo do homem que a mulher está grávida, virou Virgem Maria e a gente não pode tocar, né? Porque mãe e Virgem Maria não tem sensualidade, eroticidade, muito menos transar. Né? E aí ele entra nesse arquétipo e não consegue, às vezes, superar esse obstáculo. Então, a gente tem aí várias entradas de várias circunstâncias. Né? Tem mulheres que têm uma libido muito grande e eu acho interessante que a gente estimule a masturbação, sim, mas estimular a masturbação com o seu próprio corpo. Né? Eu não gosto de estimular a masturbação da gestante com o vibrador. Né? De novo, isso é uma questão muito pessoal, mas a Bruna vai explicar qual é o efeito dessa vibração na musculatura. Tá? Eu acho que se ela pode exercitar a masturbação com o seu próprio corpo, é uma massagem perineal, ela está se conhecendo e ela vai ter prazer. Né? E pode ser até que isso facilite a hora do trabalho de parto dela. Agora, é fato, muitas vezes você tem uma questão do relacionamento sexual durante a gestação que essa mulher não consegue ter um parto vaginal. Por quê? Porque ela tem uma tensão naquele canal vaginal, ela tem uma tensão ali naquele assoalho pélvico todo de falta de prazer, de contração, de medo, de ansiedade. E muitas vezes a gente tem uma sensação dessa mulher de que ela não foi suficientemente sedutora para o seu homem. A nova medicina germânica fala muito das dores lombares. Né? Ela diz que mulher grávida tem dor lombar porque ela não se sente suficientemente sedutora para o seu homem. Né? Dentro da nova medicina germânica. E isso, às vezes, se reflete lá na hora do parto, porque ela se culpa pelo fato do homem não estar querendo transar com ela. Porque existe também toda uma noção de que os homens transam com a gente, por quê? Porque nós somos muito sedutores e cabe a nós a sedução. Cabe a nós a arte da sedução com esse homem. Então, se você está grávida, você se sente feia, barriguda, disforme, barriga grande, bunda grande, peito grande, quadril grande, cheiro diferente, né? Acidez das mucosas, das suas secreções. Então, eu acho que é interessante conversar com essa mulher para que, se de todo a gente não consiga alterar, né? A gente não consiga ajudar
nessa proximidade da relação sexual, que ela, pelo menos, não se sinta culpada. Porque o que faz com que ela não consiga parir lá é essa culpa, é essa sensação de responsabilidade, né? Com o fato de não ter a sua sensualidade. E a gente sabe que o ato de parir é um processo que faz parte da sexualidade feminina. Então, se ela não conseguiu exercer durante a sua gestação essa sexualidade, se ela não foi reconhecida por esse homem, porque às vezes eles não transaram com penetração, mas esse homem reconhece essa mulher como fêmea. Eles se abraçam, eles têm prazer, a gente tem milhares de outras formas prazerosas de sexualidade sem precisar ter uma penetração, né? Então, se essa mulher não foi referenciada enquanto fêmea, é fato, ela não vai conseguir parir, porque se a gente acredita que o ato de parir faz parte da sexualidade feminina, ficou comprometido, tá? Não sei se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa nesse fato, mas, Bruna, fala assim, de forma bem pontual a história da vibração na musculatura. Gente, dentro desse contexto, eu acho que a Domi disse tudo, né? A vibração vira um mero detalhe e uma questão de preferência daquela mulher ou não. A gente tem que pensar em algumas coisas de vibração dentro de canal vaginal durante a gestação. Eu contraindico porque eu não tenho referências científicas de que isso é seguro ou que vai causar alguma questão naquele colo uterino, tá? De fato, eu não indico porque eu não tenho base de segurança. Se a gente está falando de uma vibração externa, a gente pode pensar se ela já fazia uso dessa vibração antes e o quanto isso fazia parte da relação dela. Às vezes, ser estimulada a uma vibração num processo gestacional é como se você oferecesse mais uma possibilidade dela ter prazer. E normalmente ele faz um orgasmo em pico, né? E a gente está falando de uma questão de prazer, de autoconhecimento. O que o vibrador vai de fato agregar nessa sexualidade dela? É ter um orgasmo em pico, uma coisa muito mais rápida. E às vezes ela começa a fazer o uso do vibrador, mas ela está lubrificada mesmo? Será que ela está querendo ter uma relação ou ela está forçando uma barra com esse uso do vibrador? Tá? Então, ele vira um instrumento nesse leque todo de possibilidades que a Domi acabou de falar. Pode ser uma coisa apresentada para uso externo, mas durante o processo gestacional tem tanta coisa que influencia esse casal ou essa mulher, se ela está tendo uma gestação solo, que é melhor você estimular o conhecimento do próprio corpo e colocar aqui como uma possibilidade uma vibração externa, mas não como ponto de referência, porque tem autoconhecimento, ela encosta bem nessa vulva, ela se manipula de uma outra forma, e aí a gente vê que os estímulos de uma resposta sexual com sucesso são infinitos, né? Se a gente está falando de fato de uma gestação em que essa parceria está presente, o quanto essa mulher de fato não está precisando do aconchego muito mais do que uma penetração, né? E como às vezes uma redescoberta de posição nessa fase gestacional, ou então de não querer penetração num dia, mas querer no outro, ela não está se sentindo à vontade para uma penetração, pode estar influenciando porque ela de fato não está se sentindo sensual. Como é que a libido vai vir nessa história, né? Então a vibração eu acho que fica como um mero detalhe. Não sei se vocês já estão cansadas. Se alguém quer pegar o microfone e falar, estamos aqui. Eu estou vendo aqui na pergunta que a Cláudia perguntou dos exercícios respiratórios durante a gestação.
ela entrou depois, a gente falou lá no início, né? O quanto esse assoalho é relacionado com o diafragma e o quanto a ansiedade pode interferir nesse assoalho de forma indireta. Lembrando que o ritmo respiratório, né? A amplitude respiratória já está mais curta por um processo gestacional, com uma ansiedade nessa história fica num padrão inspiratório, né? Esse tórax enche, não esvazia, aumentando a pressão no assoalho pélvico. Então, sim, os exercícios respiratórios ajudam muito na questão da ansiedade e puxando sardinha para o assoalho ajuda muito nessa saúde do assoalho pélvico também. Exatamente. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Fala, Carol. Pontuar aqui, minha internet estável, agora eu caí 2 vezes. Assim, peguei quase praticamente tudo da aula maravilhosa. A gente está com quase 2 horas já do nosso encontro da live, só para, né, não sei se monitorando. Aí, né, queria propor, de repente, sugerir da gente fazer algum exercício de consciência respiratória antes da gente finalizar. Isso se não tiver mais alguém aí para falar, para perguntar. E aí a gente marca uma nova live, né, com esse tema das relações sexuais e do parto, que é um tema tão, né, maravilhoso. Quando a Dominique disponibilizar o link da gravação, a gente pode mandar lá no grupo, para quem quiser lá no grupo. Né, assistir ou rever. Com toda certeza. Sem problemas. É só Muito obrigada. No grupo, ou então me passar um zap que a gente disponibiliza o link. Estão perguntando sobre episiotomia. Vou falar muito rápido de episiotomia. A episiotomia não a Organização Mundial de Saúde não recomenda o uso da episiotomia, né? Já tem bastante tempo isso, e se sabe hoje, já é comprovado cientificamente, que o fato de você fazer uma episiotomia não vai aumentar a possibilidade desse bebê sair. Até porque a gente já tem uma série de movimentos que se pode fazer com a pelve para ajudar a saída desse bebê. A gente tem uma série de possibilidades de posições, né? Se a gente tem essa percepção de que a mulher pode ter liberdade de posição e buscar a posição que se sente mais confortável, isso facilita o desprendimento cefálico desse bebê e você não precisa mais usar a episiotomia. Normalmente, a episiotomia veio muito colada com a utilização de instrumentos, né? No parto instrumental, que você vai usar fórceps, ventosas. Então, a episiotomia ela vem muito associada a esse parto instrumental, né? E a episiotomia ela é considerada uma mutilação dentro desse assoalho pélvico, porque ela vai cortar muitas camadas de musculatura, ela é como se fosse uma laceração grau 4, grau 20, grau 30, né? Ela corta muitas musculaturas e ela corta no sentido oposto ao sentido da musculatura. Cada fibra muscular que se superpõe no assoalho pélvico tem um sentido. E a episiotomia vem e corta de acordo com o sentido favorável para o médico fazer a sutura. Então, você está aí desfavorecendo os canais de força de cada músculo que está sendo cortado. Então, em nada, a episiotomia é benéfica para um parto. É melhor deixar lacerar, porque na hora da laceração, essa laceração vai acontecer de forma fisiológica, vai acontecer de acordo com o sentido daquela musculatura. E aí depois vem suturando. Então, já se viu de evidências científicas que é melhor você lacerar do que você provocar uma episiotomia.
Carol, você quer fazer algum trabalho ou Bruna faz aquele... Eu acho que a Bruna pode fazer, né, Bruna? Propor alguma respiração para a gente relaxar e aí a gente encerra. Encerra. Assim, vivenciando, né? Sim. Dá aquele trabalho de percepção de respiração torácica e abdominal, tá? Vamos. Eu queria que vocês primeiro adotassem uma posição confortável, né? Pode ser sentada mesmo. Se estiver sentada, perceba os apoios que estão em contato com as bases, né? Então, quem estiver no chão, percebe o que acontece de apoio dos isquios, como é que está o seu quadril, como é que está a projeção da sua cabeça em cima da sua base. Se você estiver sentada, se a cabeça está mais para frente, mais para trás, se você de fato balança um pouquinho para frente e para trás, percebe esse apoio no seu quadril para você encontrar um eixo, né? Pensando em empilhar as suas estruturas corporais, cabeça, ombros, quadril e a sua base de apoio, ou na cadeira, ou se você estiver em pé nos seus pés. Se estiver na cadeira, perceba o apoio dos seus pés também no chão. É importante que tenha o contato de todos os dedinhos no chão e do calcanhar também. E aí vem uma questão de percepção da respiração, que pode ser auxiliada pelo apoio da mão no tórax e na região abaixo do umbigo, ou vocês podem só manter abrir os links de sensibilidade aí para perceber essa respiração sem a ajuda da mão. Tá? Então, eu queria que fizesse uma respiração um pouquinho mais extensa do que habitual e percebesse como o seu corpo infla na hora que o ar entra na inspiração e como o seu corpo responde quando esse ar sai na expiração. Né? Nessa base de tórax e abdômen, para conseguir focar um pouquinho mais o que acontece quando o ar está entrando e o que acontece quando esse ar sai. Se é o tórax que infla, se é só o abdômen, se os dois estão funcionando em sincronia ou em forma de gangorra, quando infla o outro desce, né? Quando um esvazia, o outro sobe. Que vocês percebessem um pouquinho qual é o padrão de vocês nessa respiração que vocês estão no momento. E aí, junto com essa percepção, que a gente tentasse puxar um pouquinho para um movimento fisiológico, que é na inspiração, o ar entra, então a gente expande tanto o tórax quanto o abdômen. E quando a gente solta o ar, a nossa tendência é de esvaziar tanto o tórax quanto o abdômen. Então, quem não está nessa sincronia, começa a perceber como é para você o abdômen e o tórax se inflarem na inspiração e esvaziarem na expiração. O quanto isso é confortável, o quanto isso é novo, o quanto é desconfortável, se incomoda alguma outra região do corpo que não tem uma relação direta, e se tem mais conforto nessa sincronia. Vou deixar um tempinho vocês com essa percepção. E aos pouquinhos podem tornando a respiração num ritmo mais fisiológico, não tão profundo. Abrindo os olhos devagar. Voltando para o nosso momento presente. Tudo bem? E é isso, é só um exemplo de tudo que a gente pode abordar um exemplo pequeno, numa percepção respiratória.
Carol, mais alguma coisa? Alguma dúvida aí correndo no chat para a gente conseguir responder para finalizar? Bom, agora estamos só nos agradecimentos. Todo mundo Ótimo. aqui Que delícia! expressando sua gratidão, que a live foi muito esclarecedora, que foi sensacional, né? Que amaram e que esperam outras lives. Que bom. Carol, eu agradeço muito a oportunidade. Confesso que cada rostinho de obstetrícia que eu vi aqui ia dando mais um friozinho na barriga, né? Muito obrigada pela oportunidade e por presenciar essa troca, né? Não é só passar informação, é escutar o que vocês também têm a dizer e essa troca é muito construtiva para o nosso trabalho. Eu agradeço muito, Carol. É muito bom a gente juntar essas pessoas ao seu redor e a gente poder estar aqui falando e divulgando o pensamento da nossa fisioterapia obstétrica. Estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. E qualquer coisa, olha, segue a gente no Insta, YouTube, WhatsApp, estamos aí. Tá? Muito obrigada para todo mundo que ficou aqui tanto tempo, né? 2 horas é muito tempo. É muita coisa. Também a gente ficou vidrada, né? O tema estava tão fascinante que a gente não consegue nem piscar para não perder. Ótimo. Maravilhoso. Bom, beijo grande. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Boa semana, gratidão.